Nós vamos falar a respeito dos desacreditados. Desacreditados. O que é um desacreditado? O desacreditado é aquela pessoa que ninguém aposta nela. Muitas vezes nem a própria família aposta nela. Ela, quando criança, sofre bullying na escola. Quando adulta, ela ouve pessoas dizendo assim: você nunca vai ser ninguém na vida. Às vezes a própria família dizendo: olha, você é um incapaz, você não tem condições, você nunca vai chegar a lugar algum. O desacreditado, muitas vezes, ele é humilhado num colégio, numa faculdade, ele é humilhado no trabalho. Mas eu quero dizer para você que ser um desacreditado, embora não seja bom, não é gostoso isso, mas você pode fazer do limão uma limonada. Você pode fazer com que isso se reverta a seu favor, dependendo da sua reação diante do descrédito da sociedade. Como é, bispo, que eu posso fazer isso se voltar a meu favor, ser um desacreditado? Quando você acredita em você mesmo. Quando, independente do que as pessoas pensam e acham de você, você acredita em si mesmo. Eu poderia citar aqui vários exemplos da história, mas eu vou citar apenas 2 conhecidos, de pessoas que fizeram do limão uma limonada, e porque apenas acreditaram em si mesmas, essas pessoas fizeram história. Por que eu digo apenas acreditaram em si mesmas? Porque elas não tiveram a oportunidade que você tem de não apenas ter fé em si, como sobretudo ter fé em Deus e aliança com Deus. Vamos ler, por exemplo, sobre Einstein, Albert Einstein. Ele encontrou dificuldades até os tempos de faculdade, onde ouviu de um professor que ele devia abandonar os estudos. Só conseguiu falar pela primeira vez aos 4 anos de idade e era descrito como lento e perdido em seus sonhos. Pois bem, Einstein é o responsável por várias descobertas da física e autor da teoria da relatividade. Isso por quê? Porque ele ignorou o descrédito da sociedade, das pessoas, mas ele acreditou em si mesmo, porque você não precisa que as pessoas acreditem em você para você dar certo, mas obrigatoriamente você tem que acreditar em si. Se você não acreditar em você, pode todo mundo acreditar que vai dar errado, mas se todo mundo não acreditar, mas você acreditar em si mesmo, você vai fazer a diferença. Segundo exemplo, Thomas Edison. Um de seus professores chegou a dizer que ele era burro demais para aprender. Suas ideias mudaram o mundo. Para se ter uma noção do tamanho de sua inteligência, a lâmpada elétrica incandescente, semelhante a que a gente vai dar daqui a pouco para vocês, e o gramofone são invenções de Edison. Além de mais 1000 inovações, ele contribuiu para a indústria do cinema. Thomas Edison. Então eu falei de dois exemplos de homens que apenas fizeram a diferença porque acreditaram em si mesmos. Agora vamos falar de alguém que, além de acreditar em si mesmo, creu em Deus. Esse, nem Einstein, nem Thomas Edison, nem ninguém desses homens se comparam a ele. Vamos falar de Moisés, o grande legislador de Israel, o grande libertador, aquele que tirou Israel da escravidão egípcia, como muitos de vocês acompanharam recentemente na novela Os 10 Mandamentos na Record. Quando Deus chamou Moisés e o escolheu e deu a ele a missão, Moisés não estava acreditando que ele era capaz. E olha só qual foi a reação de Deus diante disso. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, eu não sou capaz para o que o Senhor quer fazer, eu não sou a pessoa correta, o Senhor errou, não sou eu tenho limitações, eu tenho problema na minha fala, na minha dicção, eu não sou a pessoa certa. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus respondeu Moisés com uma afirmação e com a pergunta: rapaz, quem fez a boca do homem? Como é que você está preocupado com isso, se eu fiz a boca do homem? Continua:
Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Mas Moisés, ainda não acreditando em si mesmo, e ele até cria em Deus, mas ele não cria nele, ele replicou dizendo, ele porém disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Quer dizer, não sou eu a pessoa certa. Então se acendeu o que, gente? A ira do Senhor contra Moisés e disse, Deus acendeu o que? A ira. Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ou seja, o problema de Moisés não era crer em Deus, porque ele reverenciou Deus, ele chamou Deus de Senhor, Senhor, ele reconheceu a grandeza de Deus. O problema de Moisés naquele momento foi não acreditar que ele seria capaz para o que Deus queria fazer com ele. E quando você crê em Deus, mas você não acredita em si mesmo, a sua crença em Deus fica anulada, porque Deus sempre usou os desacreditados, Deus sempre usou os rejeitados, mas Deus nunca pôde se manifestar na vida dos incrédulos. É preciso que você acredite em Deus, mas também em si mesmo. E é isso que nós vimos no testemunho ainda há pouco, que o mundo faz, que o mal faz, que muitas vezes a própria parentela e família faz, ainda que de uma forma inconsciente, que é passar para as pessoas uma limitação, colocar dentro da cabeça das pessoas uma limitação, fazendo com que as pessoas achem que são incapazes, que acham que são inferiores. Você sabe que você tem que viver dentro de um equilíbrio, você não pode ir lá no ápice da autoconfiança, porque você pode correr o risco de se tornar uma pessoa pedante, uma pessoa orgulhosa, e isso vai fazer com que você tenha dificuldade de relacionamento na sua vida financeira e profissional, porque ninguém gosta de lidar com pedante, ninguém gosta de lidar com orgulhoso. Mas por outro lado, há pessoas que vão no outro polo, e elas se menosprezam, elas se apequenam, elas mesmas se desvalorizam, e ficam dizendo, quem sou eu não posso, eu não tenho condições, como Moisés fez, e Deus acendeu a ira naquele momento. Porque para Deus não importa as condições que você tem. Se você está aqui e diz assim, bispo, eu tenho 4 faculdades, graças a Deus, a partir disso Deus vai te usar. Mas também se você disser assim, bispo, eu sou analfabeto, e daí? Se você acreditar em si mesmo e sobretudo em Deus, você pode ter pessoas formadas trabalhando para você, porque não está escrito que tudo é possível para o que sabe ler, está escrito tudo é possível para aquele que crê. Tudo que Deus precisa é que você creia. E quando você tem poucas condições, quando você tem limitações, eu digo para você sem medo de errar, para Deus é até melhor, porque quando vier a grandeza dEle, ninguém vai poder roubar a glória dEle ou atribuir a você. Obrigatoriamente as pessoas vão olhar para você como nós olhamos para esse rapaz que acabou de dar o testemunho, não tem como você dizer, foi Deus, ou não dizer que foi Deus. Então quanto menos condição, saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então não fique olhando para as suas limitações. O que você tem? Então a partir do que você tem, a partir das condições que você tem, você vai se aliar a Deus e você vai fazer a diferença. Ainda que quem tenha dito para você que você não tem condições tenha sido a sua própria mãe, com a melhor das intenções, mas deixa a palavra de derrota entrar por aqui e sair por aqui, e guarda dentro de você a palavra de Deus. E se o que eu falei ainda não foi suficiente, eu vou ler um versículo muito simples, que não precisa você fazer faculdade de teologia, porque não dá para entender ele, não tem como interpretar de forma diferente. No momento em que Israel precisava ir para a batalha, e o povo de Israel não tinha soldados, só tinha camponeses, só tinha agricultores, e eles achavam que não tinham condições de ir para a guerra, porque agricultor como é que vai para a guerra? Olha o que Deus disse para esses camponeses, olha o que Deus disse para esses agricultores, coloca aí por favor. Joel capítulo 3 versículo 10, Deus disse para eles assim, forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices, diga ao fraco, está fraco demais gente, diga ao fraco, é isso aí. Se você não tem espada, eu vou fazer da tua enxada a tua espada, se você não tem a lança, eu vou fazer da tua foice a tua lança.
E se você é fraco, diga que você é forte, mas não confessa a derrota. Nunca diga eu não consigo, nunca abra a boca para confessar a derrota. Nós temos um exemplo atual que é o Bispo Macedo, que quando, muitos não sabem disso, mas ele já contou o testemunho dele, quando ele começou, muitos diziam que ele tinha defeito no dedo, defeito na mão, que ele falava muito amém, que ele não tinha condições, que ele jamais seria um pastor bem sucedido, mas o Bispo Macedo nunca deixou isso entrar dentro dele, ele apenas creu na voz do Espírito Santo que o guiou e o dirigiu, e ele partiu para fazer aquilo que Deus colocou dentro dele. E olha só, disseram que ele não tinha chamada, imagina se ele tivesse. Quem está me entendendo, pessoal? Faz assim. Então ele não ficou esperando a aprovação de ninguém. Você não precisa do apoio de ninguém. Você precisa acreditar em você e sobretudo crer em Deus e obedecer a palavra dele. Se você tiver um pacto com Deus e for fiel e for para o altar, porque é ali que vê o sobrenatural acontecer, nada vai parar você. Você vai arrebentar. Quem está nessa fé, diga eu. Fique de pé. Quanto menor a sua condição, melhor para Deus, porque maior vai ser a glória dele.